compartilhar com vocês sobre a última parte do livro de Esther, que está na nossa lição do livrozinho, tá? É a lição número 5 deste livro, que fala sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixe, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos e também com seus familiares. Lembrando a você, se você ainda não fez a inscrição para a escola bíblica, tá? Vai lá na Igreja do Senhor Jesus, na Washington Soares 7600 e faz a sua inscrição para a escola bíblica, tá bom? Então, meus amados irmãos, logo depois da vinheta, certo? Nós iremos aqui aprender um pouco mais sobre a lição número 5, que é o casamento de Ruth com Boaz. Então, não sai daí porque é rapidinho, porque é logo depois da vinheta. Roda a vinheta, produção! Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia? Voltamos! Viu aí como foi rapidinho? Foi Vati e Ruth, tá bom? Então, meus amados irmãos, a lição número 5 que fala sobre o casamento de Ruth com Boaz. Meus amados, a remissão da família. Veja bem, agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és virtuosa. Ruth 3:11. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Meus amados, veja bem, o tema da presente lição é o casamento de Boaz com Ruth. Esse casamento, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo e a igreja. No relacionamento, meus amados, de Boaz com Ruth, temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. A história de Boaz e Ruth também é a história da salvação, certo? De Deus para a humanidade. Meus amados, quero trazer para vocês aqui, certo? O objetivo da lição, né? Quero também explicar o compromisso de Boaz com Ruth, tá? Esclarecer o casamento de Boaz com Ruth, tá? E também relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Por que o casamento de uma moabita com um remidor da família de Noemi tem a ver com o plano de salvação, né? Das coisas simples, aparentemente sem importância, brota uma bênção que abrange toda a humanidade. Deus, meus amados, Ele usa uma crise, né, de uma família para fazer manutenção de um plano definido desde a fundação do mundo. Meus amados, veja bem, o casamento entre Boaz e Ruth nos ensina que Deus usa as coisas simples para fazer cumprir um plano muito maior. Também temos a lição de que é necessário aprendermos a esperar o tempo e aguardar o processo devido para alcançar as promessas. Sim, meus amados, o livro de Ruth, né, começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento
de Obed, o avô de Davi. Meus amados, veja bem, nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2:23. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3:5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte de alguma como se fosse autônoma e independente. Não, meus amados. Ruth 3:10. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Suas lealdade e sujeições, fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, ter um povo, um lar fundamentado para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamentada para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis 2:18, tá? Em Eclesiastes também 4, do 9 ao 12. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Sim, meus amados, os cereais colhidos eram levados para eira, um terreno plano, preparado para desbulhar das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Meus amados, veja bem a sabedoria de uma mulher. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Ruth 3, do 4 ao 7. O que demonstra, meus amados, trata-se de um costume conhecido na época. Veja bem, não é de qualquer maneira. Estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Ruth 3:9. Em Ezequiel 16:8, essa prática mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Meus amados, essa prática já vem ao longo do tempo, tá? Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth 3:3. Assim como não excluir a ternura, santidade e não desprezar a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis 24:16 e Isaías 39, do 2 a 1. Por voltar de meia-noite, Boaz, ele acordou assustado com uma mulher deitada em seus pés e perguntou: quem és tu? Ruth 3:9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-se a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa, como Noemi disseras. Boaz realmente estendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão.
era preciso aguardar, respeitando o processo. Meus amados, se ti não quiseres remir, vive o Senhor que eu te remirei, disse Boaz, meus amados. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam sem qualquer contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos seus pés dele e saiu bem cedinho para não ser percebida. Ruth 3, do 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Meus amados, Salmo 27, 14. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Sim, meus amados, temos que esperar o tempo certo. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3:18. Sim, meus amados, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe a atitude, amor responsável, a honra à mulher como vaso mais frágil. Está em Gênesis 2:24. Veja bem, meus amados, Boaz foi à porta da cidade, logo viu o remidor que ia passando naquele momento. Ruth 4:1. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Sim, meus amados. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgatante incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. Ruth 4:5. A aplicação, meus amados, das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato. Sim, meus amados, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Ele não queria, meus amados. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegrou o motivo econômico para a sua desistência. Ele não aplicaria o recurso em terras que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ruth 4:6-10. Viu como o interesse dele era só nas terras? Seguindo mais um dos seus costumes da época, a transferência do direito de resgate, do resgatante, foi selado como remidor, descalçando o sapato e entregando a Boaz.
Ruth 4, do 7 ao 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação, E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram, sim, meus amados, que ele já poderia, casar com ela. Veja bem, eles falaram, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth 4, do 9 ao 11. Ruth foi a escolhida na comunidade de Israel como as mais elegadas honras. Meus amados, o casamento de Boaz com Ruth, ele foi ressaltado, que a liderança masculina pressupõe a atitude, o amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Veja bem, como isso surgiu, Como isso veio acontecer? Com o nascimento de Obed. Sim, meus amados. Consumado o casamento de Boaz, podia tomar a Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu concessão, e ela teve um filho. Ruth 4:13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Ruth 4:14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Ela falou lá em Ruth 1, do 13 ao 21. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Ruth 4:15. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Meus amados, como? Os netos. Enche os avós de orgulho e alegria. Provérbios 17:6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida e recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Salmo 128:6. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, ela não tinha mais. Ruth 1:12. Orfa voltou para os moabitas. Ruth 1:14. Mas veja bem, o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. Sim, meus amados, ela teve amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Meus amados, veja bem, o casamento de Boaz e Ruth torna-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Vocês não sabiam disso, meus amados? Pois é, veja bem, a história tem tudo a ver com isso. Agora, para concluir, vamos concluir aqui um pouco mais sobre essa história. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não só remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Quem? Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tama e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos os judeus e gentios. Meus amados, que proclamamos,
como poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. 1 Timóteo 4,10. Agora, meus amados, veja bem, vamos fazer aqui uma revisão do que a gente estudou, né? E também tem uns questionários no final aqui, né? Seria o quê? Qual era o lema de Ruth? Como isso foi importante em sua vida? Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3,5. Ruth teve a oportunidade, né, fora de casa, mas não se aventurou por parte de alguma. De que, meus amados? Como se fosse autônoma e independente. Ela não quis isso. Ruth 3, né? Qual foi a iniciativa de Noemi que levou ao compromisso de Boaz com Ruth? Qual foi? Os cereais colhidos eram levados para a eira, né? Um terreno plano, preparado para desgulhar as espigas, né, meus amados? Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para que Ruth se aproximasse dele e demonstrasse o seu interesse em ser remida. Vamos agora para 3, né? Questão 3. Que processo deveria ser guardado por Ruth e Boaz? Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar e respeitar o processo. Se ti não quiseres remir, vive o Senhor que eu te remirei. Falou Boaz e falou bonito, né? Quarta pergunta: porque houve a necessidade da aplicação das leis do resgate, né, e do casamento por levirato. Aplicação, meus amados, das duas leis, neste caso, a do resgatador e a do casamento por levirato. Certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse, né, na família de Alimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. Meus amados. A quinta, né, eu acredito, quinta e última questão, né? O que o nascimento de Obed representa no plano de redenção? O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida dirigiu por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo de igreja, né, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno, né? Então, meus amados, veja bem, essas foram as questões, né? Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês, né? E o próximo agora que vai vir para a gente, certo? Vai ser o livro de Esther. Então, se vocês ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixe, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos e vamos juntos, né? Vamos juntos estudar esse livro. Um livro que é uma bênção, tá? Então, fica na paz e Deus abençoe. Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.